Shalom, Igreja do Avivamento, maravilha! Gente, para mim é uma honra e um privilégio muito grande estar aqui com vocês, poder compartilhar um pouco daquilo que Deus tem colocado no meu coração, no coração da minha esposa. Eu espero de verdade que nós possamos ser edificados hoje, amém? É também uma responsabilidade muito grande, né? Tendo em vista que a igreja já tem recebido um alimento sólido aí, um alimento poderoso aí do apóstolo, dos pastores, dos demais líderes da igreja. Então, para mim é uma responsabilidade também muito grande. Então, é com muito temor e tremor que eu estou aqui com vocês hoje, para poder compartilhar um pouco da palavra de Deus. Eu quero compartilhar hoje uma história que você já conhece, mas eu creio que Deus vai falar aos nossos corações, amém? Está lá no livro de 2 Reis, capítulo 5, né? É a história de Naamã. Então acompanha aí comigo na sua casa, abre a sua Bíblia, no livro de 2 Reis, capítulo 5. É a parte em que Naamã é curado da lepra. Diz assim, a partir do versículo 1. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Olha aí que coisa poderosa. Naamã era um grande homem de guerra, era herói de guerra, mas ele tinha uma doença, ele foi acometido por lepra. E aqui começa um processo muito interessante na vida desse homem. Versículo 2. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E aí eu quero dar uma pausa aqui com você, para a gente entender o que aconteceu no versículo 2. A Bíblia diz que o povo da Síria foi lá em Israel e sequestrou, vamos falar no nosso linguajar, no nosso dia a dia aqui, e sequestrou uma menina. A Bíblia não diz o nome dela aqui no versículo 2, mas diz que Naamã leva para sua casa essa menina. E aí eu te pergunto, como assim? Ele leva para sua casa um homem de poder, um homem de status, um homem que é herói de guerra, leva uma serva. Até então, tudo bem, era comum isso acontecer. Mas por que ele levou essa menina para dentro da sua casa? Por que não levou uma outra pessoa? E aí tem um mistério muito grande da parte de Deus, porque alguma coisa essa menina tinha, algum brilho a mais, alguma graça tinha na vida dessa menina, para que Naamã levasse para dentro da sua casa. Naamã não sabia o que estava fazendo, mas ele foi atraído e falou: ei, você vem para minha casa. Tem alguma coisa diferente em você. Você vai ser minha serva. Você vai estar junto com a minha esposa ali, ajudando ela dentro da sua casa. E aí ele leva para dentro da sua casa e essa menina passa a servir a Naamã, a servir a mulher de Naamã. Olha que coisa interessante. Até os seus inimigos têm que te admirar. Até os teus inimigos têm que reconhecer que há alguma coisa diferente em você e queiram ter você por perto. Olha só como é que vai desenrolar essa história. Versículo 3. Disse ela à sua senhora. Não, vamos dar outra pausa aqui. Olha que coisa interessante. Essa menina, ela agora passa a viver dentro da casa de Naamã. Essa menina passa agora a perceber tudo o que acontece ali dentro, passa a entender que algumas coisas tiram a paz de Naamã e da sua mulher. Ela passa a perceber que falta paz, falta alegria, falta esperança na vida de Naamã, na vida da mulher de Naamã. Por quê? Por causa de uma lepra. Aquele homem, apesar de ser um herói de guerra, quando ele chegava na sua casa, que ele tinha que se despir, tinha que tirar a sua farda, tinha que tirar todas as suas medalhas, ele se lembrava que ele era um homem leproso. E quando ele olhava para o seu braço, quando ele olhava para a sua lepra, ele se entristecia. Sua esposa, sua mulher se entristecia. E ali começa um processo de um momento, ali começa um momento de tristeza, ali começa um momento de infelicidade, ali começa um momento de: a minha história está acabando. Naamã muitas vezes devia olhar para sua lepra e falar assim: o meu fim está próximo. Aquilo naquela época era motivo de vergonha, as pessoas eram afastadas da sociedade, as pessoas elas eram excluídas
do meio do qual elas viviam. Então aquilo com certeza era motivo de tristeza, motivo de infelicidade, motivo de eles brigarem muitas vezes, porque eles passam a ter pouca paciência. Quando a gente está com problema, quando a gente está com dificuldade, a nossa paciência diminui, aquele problema passa a tomar conta, passa a tomar nossa mente, passa a tomar nosso coração, e aquilo vai e se torna uma atitude impaciente, uma atitude desesperada, uma atitude de quem tem pouco tempo. E aí essa menina passa a ver tudo isso na casa de Naamã. Interessante, por quê? Porque quando essa menina percebe tudo isso, alguma coisa formiga dentro dela, alguma coisa desperta dentro dela, alguma coisa a faz lembrar da história dela, da onde ela veio. Alguma coisa a faz lembrar que lá da onde ela veio tinha uma solução para Naamã. Na Síria talvez não tivesse um profeta. Aliás, talvez não, na Síria não havia um profeta que pudesse impor as mãos sobre Naamã para que ele fosse curado. Na Síria não havia um médico capaz de poder curar Naamã. Mas aí aquela menina diz lá no versículo 3, ela diz assim, disse ela, sua senhora, tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Israel, ele o restauraria de sua lepra. Olha que coisa poderosa e tremenda. Aquela menina, essa expressão que ela diz, tomara, não tem como você usar uma palavra dessa sem vida, sem graça, sem autoridade. Você não fala isso sem graça, tomara que ele fosse lá. Não, você se expressa de uma forma entusiasta, você consegue entusiasmar outra pessoa, você consegue levantar outra pessoa. Tomara ele tivesse lá em Israel, porque lá sim, lá tem profeta, lá tem uma pessoa que pode impor as mãos sobre ele e ele ser curado. Lá sim, ele pode mudar o quadro da sua história. E aquela menina começa a passar vida para a mulher de Naamã. Aquela menina começa a passar esperança para a mulher de Naamã. A menina começa a fazer a mulher de Naamã voltar a sonhar. E ela começa a falar, ele tem que ir lá. E aí, quando eu imagino que a mulher de Naamã deve ter ficado aquele dia ali, agitada dentro de casa, esperando Naamã chegar. Cadê Naamã? Cadê que a hora não passa? A hora não passa, cadê Naamã? E quando Naamã entra pela sua porta, ela deve abraçar ele e falar, tem solução, tem uma saída, tem uma luz no fim do túnel, Naamã. E Naamã, sem entender, deve perguntar, como assim? Do que você está falando? Que história é essa? Calma, mulher, quieta-te. E ela começa a falar, olha, lá em Israel, lá em Israel, lá em Israel, lá em Israel, até que Naamã, ele começa a absorver aquilo, ele vai sendo injetado fé, vai sendo injetado ânimo, vai sendo injetado alegria, motivação, esperança vai sendo injetado na vida de Naamã. E Naamã vai e pede autorização ao rei para ir até Israel. Olha que coisa interessante. Naamã vai até Israel. Vamos lá. Então, versículo 4. Foi Naamã e disse ao seu senhor, ao rei, assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria, vai e anda, e enviarei carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta. E aqui eu quero te explicar. O rei envia uma carta ao rei de Israel, dizendo que Naamã estava indo para lá e que ele curasse Naamã. E nesse momento o rei rasga suas vestes e ele acha que o rei da Síria está querendo arrumar problema com ele, está querendo entrar em guerra, está querendo uma desculpa para guerrear contra ele, porque ele diz, acaso eu sou Deus para que eu possa curar, possa tirar a doença, colocar doença? Que história é essa? E olha que coisa interessante e poderosa agora. Eliseu, ao perceber essa postura do rei, ele vai até o rei e ele diz ao rei, ei, por que rasgaste as suas vestes, meu rei? Por que fizeste isso? Deixa que ele venha, deixa que Naamã venha. E quando ele vier, ele vai ver que há Deus em Israel. Que coisa poderosa. E aqui a palavra continua, e você depois lê com calma, mas eu quero pular para a parte em que Naamã chega na casa
de Eliseu. Olha que coisa poderosa e tremenda. O tratamento de Deus, ele é tremendo. Interessante porque quando Naamã chega lá, talvez na cabeça dele, ele ia chegar, ia receber uma oração, ia ser curado, amém, ia voltar. Ia entregar os presentes que ele separou e ia voltar. Mas não. Deus, ele estava tratando no coração de Naamã. Deus, ele estava aperfeiçoando a obra dele. Olha que coisa poderosa. Às vezes, a gente recebe uma palavra de vitória. Às vezes, a gente recebe uma palavra de cura, uma palavra de libertação. E a gente acha que a partir daquela oração, tudo já aconteceu. Muitas vezes pode acontecer de imediato. Mas muitas das vezes o tratamento vai continuar até a vitória ser concluída. Para que a vitória seja concluída, você vai passar por um processo. E Naamã estava passando por esse processo. Sabe por quê? Porque Eliseu nem o recebeu. Imagina agora você, um homem condecorado, cheio de medalhas. Com certeza ele botou a sua melhor roupa. Com certeza ele botou as suas medalhas que ficavam guardadas e só eram mostradas nos dias de festas de gala. E quando ele chega lá, para impressionar o profeta nem o recebe. O profeta manda o moço do profeta, Geazi, lá e mandar ele mergulhar. Mergulha lá no Rio Jordão 7 vezes. A palavra é essa e ele vai ser curado. E aí quando ele recebe aquela palavra, ele diz assim: ei, calma aí, que história é essa? Por acaso não tem na Síria rios muito mais limpos do que aqui em Israel? Por acaso os rios lá não são muito mais puros? E agora eu vou ter que mergulhar nesse rio sujo? Que história é essa, rapaz? Ele sabe quem sou eu? Ele não olhou para mim, ele nem veio me receber. Olha que coisa interessante, gente. E aí eu fui olhar no GPS a distância entre a Síria e Israel, dá cerca de 700 quilômetros. Então eu digo para você que Naamã acreditou que ele pudesse ser curado, mas que por algum momento ele estava perdendo a oportunidade de receber do céu o poder, de receber do céu a cura, de receber do céu a transformação, a libertação daquela lepra. E aí a Bíblia diz que aqui os oficiais que estavam com ele, chega para ele e fala assim: ei, por acaso, meu senhor, meu pai, eles chamam ele de pai, pai, meu pai, por acaso o profeta te pediu alguma coisa difícil? Por acaso é alguma coisa demais você mergulhar? E aqui eu estou parafraseando já, eu imagino que eles chegam para Naamã e falam assim: tu quer que a gente faça uma cabaninha? Ninguém vai ver você mergulhar, ninguém vai ver você se humilhar, ninguém vai ver você descer da onde você está, da onde você se colocou. Olha que coisa interessante, aquelas pessoas o admiravam, o tinham como autoridade, o reconheciam como autoridade, como o líder que estava sobre a vida deles, e eles o queriam ver curado. Que coisa poderosa. E aí ele pega e mergulha e é curado, e ele sai curado daquela água, ele sai com a sua pele limpa e transformada. Vamos lá. Então desceu e mergulhou do Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. Gente, aqui eu quero te ensinar uma frase que eu aprendi, e que eu nunca mais vou esquecer, e que eu quero que você nunca mais esqueça, e se possível você anote essa frase. A frase diz o seguinte: a sua obediência vai te levar a lugares que a sua fé não pode te levar. Ou seja, Naamã poderia ter toda a fé do mundo, assim como ele teve, porque se ele não tivesse fé, volto a dizer, ele não teria se deslocado da Síria até Israel, não tinha percorrido esses 700 quilômetros, mais de 700 quilômetros, então essa viagem levou dias para que ele chegasse lá. E aí, se ele não tivesse fé, ele não tinha ido. Então se ele foi, é porque ele creu na palavra de Deus, ele creu na palavra que foi liberada. E aí, meu irmão, se ele não obedece, ele não recebe. Então, é fato, essa frase é uma frase que pode mudar a sua vida, assim como mudou a vida de Naamã. A sua obediência vai te levar a lugares que a sua fé não pode te levar. A sua obediência vai te fazer experimentar coisas que a sua fé não pode te fazer experimentar. Então seja obediente à liderança da sua igreja, seja obediente
aos pastores da sua igreja, seja obediente aos seus pais, seja obediente às autoridades que estão sobre a sua vida. Seja obediente, é a palavra que eu quero deixar hoje para você. E um outro ponto que eu quero abordar com você, foi o ponto de que Eliseu, ao ver que o rei rasgou as suas vestes, ele vai até o rei e ele fala: ei rei, por que tu rasgou as suas vestes? Deixa que ele venha. Ei, seja como Eliseu para a sua liderança. Sustenta o braço da sua liderança. Leve esperança, leve alívio. Tire o peso, sustenta os braços dela. Fala: eu estou contigo, meu pastor. Eu estou contigo, meu apóstolo. Eu estou contigo, meu líder. Vamos juntos. Não precisa temer, não precisa parar, porque juntos nós somos mais fortes, porque juntos nós vamos mais longe, porque juntos nós vamos vencer. Em nome de Jesus. Então, que você seja obediente e que você seja uma ovelha também, como foi Eliseu, em nome de Jesus. Amém? Então vamos orar em nome de Jesus. Senhor, nós queremos te louvar, te bendizer, te agradecer, Senhor, porque tu és um Deus maravilhoso, um Deus que tem cuidado de nós, um Deus que é um Deus zeloso. Muito obrigado, Senhor, por essa palavra, que no nome de Jesus ela possa cair no nosso coração e que o nosso coração seja uma boa terra e que ela possa gerar frutos a 30, a 60 e a 100 por um. E que nessa igreja, e que todos que estão ouvindo essa palavra, possa gerar no seu coração uma necessidade de ser obedientes à tua palavra, de ser obediente à tua liderança, obediente às tuas autoridades, em nome de Jesus. E que possa despertar nessa igreja, Senhor, diversos Eliseus, Senhor, para sustentar os braços da sua liderança, para estar no nome de Jesus, guerreando lado a lado com a liderança da tua igreja. É o que eu oro, que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.